Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Porque Sim, o nosso podcast aqui da Fazenda Verde, que a gente vai contar um pouco desse mundo, dessa indústria de casamentos para vocês, mas do nosso lado. E para esse primeiro episódio mais do que especial, a gente está aqui com a Bartira, das Casamenteiras. Uma apaixonada por eventos e muito feliz com esse convite. Muito obrigado por estar aqui. E eu já queria começar, explicando um pouco do que a gente vai falar nesses episódios, como é que vai ser o funcionamento do programa, porque a gente quer realmente mostrar para as pessoas o que acontece do outro lado, né? Porque é uma coisa que a gente sempre conversa, que é a pessoa que casa, ela casa uma vez. Então ela não tem muita referência do que olhar. Mas a gente tem quantos casamentos aqui no nosso... Eu já fiz mais de 500 casamentos aqui. Acho que acho- conheço um pouquinho desse espaço. Eu acho que a gente já tem mais de 1000 feitos. Então é muita história para contar. E eu queria que a primeira coisa que a gente fizesse fosse contar um pouco da tua jornada, o que te levou a ser cerimonialista, e a gente começa por aí. Bom, eu comecei cedo na faculdade de Relações Públicas, onde eu acabei indo para o mundo dos eventos e me apaixonei pelo mundo dos eventos. Então, inicialmente ali com os 17, eu fazia muito evento corporativo e comecei nos casamentos. E a partir dali, o que me encantou é que, sim, Rô, a gente está trabalhando com o dia mais feliz daquele casal, né? A construção da família. E aí fui migrando para o evento ao ar livre, que é o que a gente tem aqui na Fazenda, que proporciona esse evento muito preparado para que o casal realmente viva essa experiência com tranquilidade. Porque casamento ao ar livre não é para os fracos. Muito mais complexo do que as pessoas imaginam, mas sempre dá certo. Sempre dá certo, mas Dependendo com uma... do local também. Exato, e tendo uma preparação, né, para que qualquer tipo de situação que aconteça, tu realmente esteja ali solucionando. E a Fazenda Verde proporciona muito isso, né? Mas antes da gente entrar nessa parte de falar do casamento em si, eu queria que tu contasse um pouco mais de ti, o que realmente, o que faz um bom cerimonial. Eu pessoalmente não sei muito bem a diferença entre um cerimonialista e um assessor. E também aproveitando que a gente sabe que tem o celebrante também, que é uma outra figura essencial dos casamentos, mas que às vezes tem uma certa confusão nisso Sim. tudo. Na verdade, algumas pessoas chamam o celebrante de cerimonialista, mas é só uma confusão de forma de fala. O celebrante é quem está no altar, ou seja, tem o padre, tem o pastor, ou um celebrante contratado, que é uma pessoa que vem para contar a história do casal e fazer aquele rito da cerimônia, né? Então ele é a pessoa que fica ali falando o bonito. Ou falando bonito, exatamente, que é o que emociona os convidados. Que todo mundo tá vendo a pessoa ali também. Exatamente. É uma figura bem visível. É uma figura que está à frente ali da cerimônia, né? O cerimonialista é quem está conduzindo o evento como um todo, recebendo os convidados, vendo se o fornecedor entregou o que foi contratado, solucionando empecilhos que podem vir a acontecer, né? E o assessor é esse mesmo cerimonialista, mas assessor quer dizer que ao longo do planejamento, nesse um ano e meio, está ali na ajuda de busca do fornecedor ideal, contratação, fechamento de contrato. Então, o que ele precisa para esse evento acontecer da melhor forma, né? Mas, então, tem cerimonialistas que são assessores também. A grande maioria dos cerimonialistas são assessores. Mas nem todo assessor é um cerimonialista do dia. Nem todo assessor é um cerimonialista do dia, mas ouso dizer que é bem arriscado ter um cerimonialista do dia. Porque se essa pessoa não construiu o teu planejamento, ela não consegue tocar o dia com maestria. E no caso, tu planeja e executa durante o dia? Eu planejo e executo. Faço só o combo completo. Da maneira como tu explica, parece até que tu é um maestro de uma sinfonia. É exatamente o exemplo que eu dou para todos os meus clientes. Eu sou a pessoa que está ali como maestro para que aquela orquestra funcione, tu precisa de um maestro. E, né? por exemplo, para as pessoas entenderem um pouco esse lado, o que tu coordena? Quais são as partes dessa sinfonia? É que o que acontece, Porque né? o que a gente enxerga é aquilo, sabe? A gente enxerga flores, decoração, tá tudo lá. Porque o casamento já tá todo montado sempre, não? Todas as cadeiras ficam ali permanentemente. Não? Tem toda uma logística por trás. E um fornecedor depende do outro. Então, por exemplo, para a doceira chegar com seus doces, ela precisa de uma mesa com flores e com peças dos doces para que ela monte. Quantas peças essa doceira precisa? Quem que vai fazer essa ligação de fala entre a doceira... Louça é uma coisa que eu nunca penso. Entende? E aí tem mais uma questão, né? O brigadeiro tu coloca num bowl, a tortinha tu coloca num prato reto. Quem que pensa em tudo isso? Um exemplo. Outro exemplo, chega a banda para tocar. A banda só chega, mas a gente precisa de caixa de som, de palco, de técnico de som, fazer a passagem desse som de um camarim. Qual é o camarim que eles querem? Qual é o rider de camarim que é...
energéticos, comidas, isso tudo Uhum. que estrutura é o cerimonial. E decorador. O decorador deixa o espaço lindo, mas eu sempre brinco, até desculpa a minha mãe que é decoradora, né? Uhum. Eles não ficam no evento. Então eles não conhecem uma logística de um evento. De onde sai o garçom? Aonde que a festa fica cheia. Então não adianta eu botar um bar de drinks lá do lado do palco, onde a pessoa mais velha quer um drink tem que atravessar a pista para chegar no drink. Uhum. Então esse raciocínio de funcionamento do todo é de um cerimonial. Então tu chega a participar, por exemplo, até na parte da decoração junto. Total, Claro. eu Aham. sou a que mais me meto na parte estrutural da decoração. Eu sempre me pergunto assim, o que se tu fosse separar o que faz de um cerimonial bem sucedido? O que separa um cerimonial bem sucedido de um cerimonial que deixa a desejar? Eu acho que a primeira coisa de um cerimonial é que ele tem que ser uma pessoa resolutiva. Ela tem que sempre buscar a solução antes de chegar para os noivos. O noivo e a noiva, eles estão naquele momento assim, Rô, que é o dia mais especial da vida. E tudo desce de uma forma um pouco mais pesada até. Então, às vezes, um simples vaso que virou e quebrou, mas que tu vai repor e o noivo nem vai saber se tu chega até o cliente, é um problema. Aí, por exemplo, madrinhas entram no quarto e falam: nossa, tu viu que o vento virou? Tu viu que vai chover? Ou esqueci meu sapato? Eu não gostei da minha maquiagem? Isso desce de uma forma muito pesada para a noiva. Então, o bom cerimonial é aquele que é resolutivo, então vai solucionar e não vai levar o problema para o cliente, né? E eu digo que é se envolver até muito além de coisas que teoricamente não seriam trabalho dele. Por exemplo, uma noiva que tem alguma situação com a mãe dela ou com a cunhada, a gente blindar para que aquele dia seja leve. Escolher fornecedores que realmente sabem lidar com o evento ao ar livre. Porque quantas vezes aqui na própria fazenda tá chovendo de manhã, meio-dia, vira um dia maravilhoso e o cara do som te olha e diz: ah, mas eu já montei dentro. Isso Então vai não montar fora. mas isso não é um fornecedor de evento ao ar livre. O evento ao ar livre ele vai mudar na última hora, ele vai estruturar a caixa dele e vai fazer acontecer. Então a escolha desde o planejamento lá tem que ser imprescindível do cerimonial. E claro, a noiva é a primeira vez, né, Rô? Como tu falou, ela não tem conhecimento. É a primeira vez que ela está lidando com esse mundo de casamentos. Então é muito mais seguro ela ter um cerimonial que vai dizer para ela qual é o fornecedor que faz esse tipo de trabalho, que se entrega com alegria, qual é o fotógrafo que entra na pista sorrindo e curtindo aquele momento, ou é um que está entrando lá, vamos lá, mais um casamento, não lembra nem o nome dos noivos. Isso faz muita diferença. Completa. E eu queria comentar também uma coisa, porque a gente como local de casamento, a gente acaba recebendo também não só consultas de casais que querem casar aqui, a gente também recebe consultas de cerimonialistas que estão em busca do lugar ideal para fazer o sonho dos noivos virar realidade. E aí, eu sei que tu faz isso também bastante, e aí eu queria, na tua opinião, o que separa um local de excelência e de um local que peca em alguns aspectos na hora da entrega do evento? Eu acho que facilita essa resposta te falando um pouco do que a Fazenda Verde proporciona. Ai, por acaso. A Fazenda Verde, na verdade, o que me encanta de trabalhar aqui, me traz leveza de trabalhar aqui, é que vocês têm uma equipe especializada em evento, que dão suporte. Então, por exemplo, estamos numa previsão de céu de brigadeiro. Vocês têm guarda-chuvas, caso aconteça de chover no meio do evento. Vocês têm plano B de cerimônia num local fechado. Então, isso traz muita tranquilidade. E aí, o que acontece com a equipe preparada para o evento? Eu só mando uma mensagem para a tua equipe. Eles chegam com todos os guarda-chuvas aqui. Tem carrinhos onde levam e trazem os convidados nesse trajeto aberto, todo fechado, para que ninguém se molhe. Então, isso traz muita segurança, né? Quando tu tem uma equipe preparada por trás. É um espaço que foi pensado em evento, né? Então, isso para mim... até quando a gente fez um evento aqui que era para fornecedores, que era o Bloom, e acabou chovendo no meio de um desfile, não sei se tu lembra dessa cena, e foi lindo a forma que a equipe se envolveu, né? Tu tem uma equipe que realmente tem alma pro evento. E eu ainda gosto de completar essa porque como eu fico muitas vezes na parte operativa de organização do hotel e dos casamentos, tem partes que eu acho que às vezes os noivos não pensam assim, como se falta luz. Exatamente. Porque a gente nunca se planeja para uma falta de luz, mas também ninguém quer recorrer à luz só de velas e o som só do Não, o gerador de palmas. ele é imprescindível para um casamento. Exato. Mas o que a gente tem de um grande diferencial aqui,
Porque normalmente nos espaços a gente contrata o gerador Durante a festa. pro evento. Exato. E a Fazenda Verde tem um gerador pra pousada inteira. Exato. Então, o primeiro casamento aqui da Fazenda foi o meu, em 2012. E no meu casamento nós tínhamos gerador para a festa. Mas às 11 horas da manhã faltou luz na Praia do Rosa. E a gente estava com o salão de beleza funcionando. E não tinha secadores de cabelo. Claro, eu, por ser cerimonialista na época, consegui solucionar e trazer um gerador de última hora. Mas é um exemplo. Pode estar caindo o mundo, pode estar tendo uma tempestade no Rosa, como já aconteceu num evento aqui, e tudo segue normal. Então isso é imprescindível, com certeza. Mas não só pra festa, né? Como eu falei. Tu tem pra tudo, sempre. Exato. Porque tem muitas coisas que acontecem durante o dia que são muito importantes para a preparação do casamento também. Com certeza. Passagem de som sem energia, como é que Passagem vai de som, fritadeira pra cozinha, o pessoal que tá se arrumando, enfim, tem uma infinidade aí que o gerador nos segura, nos tranquiliza. Eu queria que tu contasse, eu sei que tu tem uma coleção de histórias, tá? Mas eu queria muito que tu contasse alguma história de algum momento em que tu sentisse, tipo, nossa, eu fiz isso aqui acontecer, sabe? Foi de uma vitória, de um casamento. Porque, como tu sempre fala, tu é uma profissional que tu se envolve muito no sucesso do casamento, independente do que esse sucesso signifique. Tu arregaça as mangas e tu faz o que tem que acontecer. É que eu falo sempre que não tem rebobinar a fita. É uma única chance, né? Como eu falo, um evento corporativo de empresa, no ano que vem faz outro, um aniversário, no ano que vem faz outro. Claro que a gente tem que ter a mesma seriedade, mas o casamento, se tudo der certo, né? É uma vez na vida. Então, eu acho que realmente a gente tá dedicada ali para que aquele sonho aconteça da melhor forma. É uma das coisas que a minha equipe sabe. O não existe para um cliente. Tanto que a brincadeira é, quando te pedem alguma coisa, tu diz, aí tu vira de costas, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Porque realmente está solucionando pro casal. Então, assim, acho que quando a gente traz as questões de chuva num evento ao ar livre, é onde mais aperta o coração de uma noiva e da cerimonial também, apesar de estar muito preparada aí com mais de 20 anos de carreira, é onde traz aquele não era como sonhado, então tu tem que estar com uma estrutura muito pronta, né, Rô? Então já aconteceu situações de não ter previsão do tempo e a gente conseguir trazer essa solução. Então aqui com a Fazenda mesmo são o quê? 14 anos que a gente está juntos e evoluindo nessa melhoria. E o que me encanta aqui é que a cada evento a gente aprende algo e a Fazenda transforma aquilo para que se tenha uma boa experiência. E são detalhes que muitas vezes as pessoas não, mas nem sabem que existe. Tipo um carrinho para levar o teu convidado daqui até o espaço lá em cima, que não pegue chuva. Coisa sobre o dia da noiva, por exemplo, que a gente fez calculado, que é a cabana da noiva, a gente é um dos poucos espaços de casamento que a noiva consegue ver o que está acontecendo na própria cerimônia, que é algo ela que vê o noivo entrando, que ela nunca vê. Muitas vezes ela tem que ver por FaceTime, por ligação de vídeo, por ou ver o vídeo depois, o vídeo do same day, tu não escuta a música, tu não ouve, e aqui tu consegue ter aquela sensação de ficar ali, sentindo aquela animação. Aí tem a cadeira de maquiagem ideal, que é só um conforto. Ela poder se arrumar da cabana, que ela sai direto para a cerimônia, isso é outra questão que é maravilhosa. E a Fazenda realmente pensa em todos os detalhes. Por exemplo, aquele espaço atrás da cabana, onde tem um visual da lagoa e do mar, a gente enxergava a noiva da cerimônia. Daí vocês fizeram toda uma parede verde no dia para que ela possa continuar tendo esse momento ali dessas primeiras fotos, que é quando tá frio na barriga tomando, ela tá com uma outra luz, né? Pós-cerimônia já tá o cabelo um pouquinho mais bagunçado. Então essas fotos são bem importantes. É mágica a radiância. Tipo, o quão radiante elas ficam, assim, naquele momento do faltam 5 minutos pra mudar minha vida. Só que ao mesmo tempo, ao invés de ela estar num quarto, sozinha, esperando esse momento, que a cada segundo parece uma eternidade, ela tá vendo o cortejo dela entrar, ela tá ouvindo a música daquela sinfonia que ela escolheu, né? Então, realmente isso é um grande diferencial que se tem aqui. Que é algo que eu, pessoalmente, antes de me envolver bastante com os casamentos, eu nunca tinha parado pra pensar nesse detalhe. Porque como eu sempre fui acostumado com os casamentos aqui, eu sempre soube que elas vêm, mas eu nunca parei pra pensar do fato de que em outros lugares tu tá pagando por um evento que 40% dele tu não tá nem lá ainda. Exato. E um exemplo bem legal que tu disse de alguma história. Nós tivemos um casamento, há alguns anos atrás, onde a gente tinha uma precipitação de chuva, era um arriscado. E aí, eu sugiro um
toldo no gramado para que a gente possa fazer a cerimônia com tranquilidade. E a noiva disse, odeio toldo, se não chover eu não quero. E aí eu passei muitos dias, porque talvez alguma outra cerimonial ia sugerir, bom, a segurança é botar o toldo e ponto final. E quando eu te falo que eu me envolvo de realmente... Eu sempre falo assim para minha equipe, como que tu agiria se fosse o teu evento? Esse é o nosso pensamento sempre. E aí eu passei umas 3 noites em claro, assim, o que fazer, porque ela não quer o toldo, mas e se chover, e se não chover? E aí na época eu tomei a decisão de fazer um toldo ao lado da cerimônia da fazenda, para ter essa segurança. Isso eu faço em muitos eventos, tu mantém o espaço que tu quer livre, e aí tu coloca um recuo, ou um plano B de cerimônia. E aí colocamos uma tenda até nesse espaço que a gente está agora. E aí foi lindo esse casamento da Letícia. Começou a chover quando os convidados chegaram, eles foram muito bem recebidos na tenda, tinha uns canapés, umas águas. Abriu, céu de brigadeiro, porque aqui acontece muito isso. E aí nós fizemos a cerimônia num céu de brigadeiro, coisa mais linda. Após isso, a tua mãe, que não para nunca de pensar no melhor para a fazenda, construiu esse espaço-templo, que hoje não é só um plano B, ele não é só um espaço mais do que maravilhoso para os convidados, mas ele, hoje, sempre antes de começar a cerimônia, a gente tem esse lugar para receber com essa sombrinha, esse lugar tão lindo, Não sei se dá para entender onde a gente tá? Mas é um espaço mágico que tem alguns pilares que nos cercam, e quando a gente fez esse espaço, ele parecia um posto de gasolina, mas agora ele Essa era uma piada interna. É uma piada interna, mas agora vocês sabem também. E a gente demorou alguns anos e ele ficou tomado completamente por plantas e flores lindas, tá? Que na primavera elas ficam... Isso aqui fica uma loucura. Fica uma loucura. E... É lindo demais, porque tu tá no meio do mundo verde. Exato. Só que com o conforto de uma sombra. É até mais fresco aqui dentro. É até mais fresco. E muito acontece, né, Rô? Como aqui a gente não tem pôr do sol, mas a gente tem uma golden hour para as fotos maravilhosas. Quando as pessoas chegam na cerimônia, o sol ainda tá forte. Então ainda tá quente. Então tu é recebido aqui com umas águas saborizadas, com uma canoa, com cocos. E aí na hora da cerimônia que a luz já deu uma amenizadinha, a gente fica vai. Perfeito. Fica perfeito. E isso é outro comentário que eu sempre gosto de fazer, porque eu sou muito da foto, eu tenho muito foco na videografia das coisas, na qualidade cinemática. E a posição da Praia do Rosa com o sol e o nosso altar gera... Aquele cor-de-rosa no final do dia. O cor-de-rosa, o céu cor-de-rosa que dá nome pra praia, ele é... não sei como explicar exatamente. O sol se põe exatamente no ângulo perfeito para gerar um golden hour que fica com a vista. Não, a vista não é um contraluz aqui. Até porque quando a gente pega uma praia com pôr do sol é extremamente desconfortável para os convidados. Exatamente, porque o sol baixa bem nos olhos. Num lugar onde é lindo, assim, que é tipo aquele sol de Jericoacoara, que o sol se põe na tua frente. Só que te cega, né? É difícil ficar olhando a cerimônia de óculos escuros. Fica desconfortável. E aqui, na verdade, é exatamente o que o Rodrigo tá dizendo. E outra, quando tu vai tirar a foto, tu não tem a beleza do mar, né? Exato. Porque ou tu pega os noivos ou tu pega o mar. Exatamente. Então aqui tu tem uma luz perfeita, porque ele cai exatamente na reta da cerimônia atrás do morro e dá aquela luz incrível. E aí eu sempre sugiro, né, Rô, que a gente tenha o cuidado do horário de início da cerimônia, para que a gente tenha essa luz na cerimônia, saia da cerimônia, os noivos consigam fotografar na praia com essa luz maravilhosa, e ainda por cima, como a luz, ela termina depois aqui, a gente ainda sobe e pega essa cerimônia vazia sem os convidados para fazer o ensaio do casal. E coisas que só cerimonial que pensa, né? Porque eu não sei se eu pensaria nisso há meses, há semanas ou há dias, por exemplo, do que horas que eu tenho que começar para ter tempo suficiente para a noiva entrar, para a cerimônia conseguir acontecer, para eu ainda ter tempo para tirar foto. E a noiva, de dia, ela né? nem vem aqui para saber qual é o melhor horário. Exato. Né? E a outra coisa que aí volta para onde tu perguntou ali, o que define um bom cerimonial? O bom cerimonial, ele se envolve aonde talvez nem fosse algo que ela deveria pensar. Né? Por exemplo, a noiva no dia, ela esquece de tirar a foto com aquela madrinha importante. A cerimonial tá ali para lembrar ela, porque o pós tem que ser maravilhoso. Quando ela chegar na casa dela, daqui 60 dias chegam as fotos, e se faltou a foto com a avó? E se faltou a foto com a madrinha, ela não vai lembrar no dia. E a cerimonial, teoricamente, se a noiva não solicitá-la, ela tem que estar ali pensando quais as fotos que são importantes para ti. Tu quer a foto na mesa de doces ou tu quer a foto lá embaixo? Porque no dia a noiva não consegue pensar em nada, ela tá só flutuando.
Então tem que ser tudo muito bem estruturado antes. Do que é imprescindível pra ela. Porque Que cada coisa casal. mais linda. Até porque assim, Rô, cada casal tem seu estilo. Eu tenho um casal que me olha e diz assim: não, Bertira, quero abrir aquela porta abrindo pista, não quero nem tirar foto. O que eu quero é festa desde o início. Tem outra que diz: pra mim é importantíssimo foto com todos os convidados, um por um. Uhum. Então, e essa noiva que quer abrir a pista já, assim, desde o início, eu falo: tá, mas aquela foto do porta-retrato da sala tem que ter, né? Vamos rapidinho, assim, só me diz quem são os mais importantes, a gente tira bem rapidinho antes de entrar na festa. Então tem que ter alguém pensando por ti que já viveu todas as possibilidades inimaginárias de um casamento. Eu até desviando de casamento, mas eu me coloco nessa, assim, que eu faço aniversários, eu adoro fazer um bom aniversário e eu Sei sempre... bem. E eu acho que eu preciso da tua assessoria na próxima, porque eu sou o rei de chegar, eu não gosto de tirar foto, só que eu gosto de ter foto. Tu quer curtir aquele momento, eu quero curtir o momento o mais possível, então eu sempre tento ter alguém tirando foto no casamento, que não pra ele não ser eu fazendo foto, mas eu sempre... Eu tenho foco reverso, eu acabo tirando foto com tanta gente que eu chego no final do meu aniversário e eu não tenho nenhuma foto sozinho. Nenhuma foto minha. E é tão importante, né? Daqui 10 anos tu te vê naquele momento, sabe? Quando tu chegou no Brasil, por exemplo. Exato. Né? Como é que eu tava, enfim. Então isso são coisas que tu não pensa, até porque é bem isso, Rô. Tu tá num aniversário, tu chegou, tu não via aqueles teus amigos há um tempão, tu quer curtir e tu esquece das fotos. E elas são imprescindíveis, sabe? E a foto é o que fica, né? E a foto e o vídeo são o que ficam. Um Sempre falo pras noivas também, assim, né? ó, olha, economize em outros lugares, mas foto e vídeo é o que fica. Vídeo é uma coisa assim que me pega, porque também tem a outra coisa da Fazenda que a gente gosta de falar, porque é importante falar, que é o que tá ao redor da tua cerimônia. O que é o que a gente chama do 360. Isso é um alívio tão grande, porque tem tantos lugares que eu tenho que raciocinar. Mais uma coisa que noiva não pensa. Tu chega num lugar e fala, que lindo esse visual aqui, muito bonito. Que é o visual que é vendido, que é o shot ali. Exato. Só que 90% das fotos é a expressão dos noivos. Então é daqui pra lá. E aí tu olha pra trás, tem uma construção, tem um casebre, né? Então isso é uma das coisas que eu falo bastante pros noivos, sempre cuidar esse outro olhar, esse outro ângulo de onde a gente vai estar fazendo as fotos. E a fazenda pra onde tu olha é um mundo verde, né? E pode parecer que foi acidente, mas não é. Não. É um raciocínio sobre tudo isso. Por exemplo, a gente... É uma questão muito de feedback também ao longo dos anos, mas ficar de pé ali no altar e olhar pra lá, o que tem? Chaminé, vamos colocar um telhado verde ali, vamos colocar um butiazeiro, vamos transplantar alguma planta, e a gente acaba deixando o espaço cada vez mais verde como resultado, mas tudo é um olhar de... E o cuidado com o gramado. Não! Grama! Lucianinho Meu sofre Deus! com isso. Então, grama é um pesadelo que pouca gente imagina o que é manter uma grama em que 300 pessoas pisam nela por sábado, móveis em cima, e que todo mundo quer ver ela verde como se fosse colocada só pra ti. Exato. Naquele dia. E como tu estava falando desse ao redor... E lembrando que é um ser vivo, né? Exato. E a gente falando sobre esse ao redor, realmente foi raciocinado ao longo desses anos, né? Quando a noiva sai da cabana, a gente tá falando de um hotel com quantas cabanas, Rô? São 28 casas. 28 casas. Como é que eu tenho esse cenário todo verde sem ter casas ao entorno? Todas as casas são muito bem escondidas, justamente para que no vídeo... Inclusive... Olha, é que eu sou bem apaixonada pela fazenda, né? Inclusive, quando tu sobe o drone para pegar aquele cenário, os telhados são verdes, né? Sim. E é uma coisa que eu sempre comento, que se tu faz uma análise de foto de drone da Fazenda Verde dos anos 80 até agora, por exemplo, a Fazenda Verde ela vai sumindo. As casas, elas... Apesar de ter mais casas... Apesar de ter mais casas desde os anos 80, as casas parece que tem menos. Porque... como a gente começar com esse novo modelo de telhado verde, que é um modelo muito interessante, por sinal, que é uma arquiteta maravilhosa daqui que se chama Estúdio Terra, que nos ensinou a fazer esse modelo super eficiente de fazer telhado verde, que não dá infiltração, não dá problema. Coisas que não tem nada a ver com casamento, mas que eu adoro falar também. Tem, né? Porque na verdade é o que tu falou, tem coisas que a noiva nem sabe que proporciona, porque hoje em dia quem não quer um drone? Exato. Aquele visual da lagoa e do mar... E ela tem que ter drone. E ela não pensa que esse telhado verde faz toda a diferença. Ela vai se dar conta quando ela vê o vídeo dela. E é exatamente isso. E a gente dá um jeito de colocar não só verde em cima, o telhado verde ele é feito de uma maneira que a gente consegue colocar mata nativa em cima.
Entendeu? Então ele parece literalmente uma continuidade ali mesmo, do lado do altar. Em algum momento a gente explica exatamente onde a gente tá com alguma fotinho, né, Gabi? Isso. Aí, aqui do lado é o altar, e do lado do altar tem uma casa que é a casa 11, que é a casa que a gente disse que é do making off do noivo. Porque a gente tem a casa da noiva, onde ela fica lá com as madrinhas se arrumando, que é aquele dia de preparação. E o noivo é expulso no dia e e não tem pra onde ir, E eu acho coitado. ótimo, porque gera aquela tensão daquele momento que eles se veem, que eu acho que é uma maravilha. Mas ele tem o seu espaço, muito bom. E essa casa é um exemplo muito grande do que a gente conseguiu fazer com ela. Que antes ela era uma casa que tinha um telhado normal, e agora que ela tem telhado verde, as pessoas nem sabem que ela tá ali mais. Sim. É uma exatamente. surpresa chegar ali naquela casa e ver. E é um momento que a gente faz pro noivo com os padrinhos, daí tem churrasco, aí vai um barbeiro, então ele tem, né, ele consegue curtir, porque assim, nós noivas a gente tá desde as 8 da manhã lá, né? O noivo não. É uma duchinha, meia hora antes ele tá pronto. Exatamente. Então tem ele bastante curte coisa com pra os ocupar padrinhos. aquele tempo também. Exatamente. É uma maneira de ocupar o tempo dele com algo que seja divertido e não só vamos fazer um churrasco com a galera. Exatamente. Muitas vezes que acabe sendo só um churrasco com a galera. Só tem que controlar a bebida. Isso também é Cerimonial? algo que eu cuido. Vai o noivo lá e só uma garrafinha de uísque com os padrinhos e chega na hora do sim. Então a gente toma cuidado também. Para que ele não... Importantíssimo. Importantíssimo. Até desde o pré-wedding, né, Rô? E isso é uma coisa que... Aliás, eu queria encerrar essa sessão falando com foco no cerimonial, te perguntando uma... Agora, se prepara. Que é... Se tu tivesse que condensar um bom cerimonial em uma frase, Uau! tá? O que seria... O que seria essa frase? Diga-me. Ah, o Rodrigo sacaneou agora, né? Ah, não. Tu consegue. Mas eu acho que a frase que eu sempre uso mesmo é que ele é um maestro da orquestra, sabe? E essa é a frase que eu uso. Porque assim, quando tu recebe as pessoas na tua casa, como que tu quer receber essas pessoas? Tu vai fazer de tudo para que elas se sintam bem. E o cerimonial, eu sempre falo que eu sou o olhar da noiva. Eu tô ali, e aí se eu parar para te contar o que a gente faz... Agora mesmo aconteceu um padrinho que tava com o sapato guardado lá no armário e resolveu usar no casamento. O que aconteceu? Descolou as duas solas, né? Porque quando tu deixa um sapato guardado... Eu tenho a ver com isso? Teoricamente, não. Mas como que a noiva cuidaria daquele padrinho? A minha equipe costurou a sola do sapato, porque a cola não ia dar certo. Aí a gente tem até um vídeo, né, Gabi? A Gabi que sabe de tudo da gente. Que uma madrinha estourou o zíper dela, de cima a baixo, e ela tá na Praia do Rosa, ela não tem como resolver isso. E a gente foi lá e costurou todo o vestido dela à mão. Então, é esse maestro da orquestra como um todo. E a orquestra, quando eu falo, não é só fornecedor. É família, é os convidados, é o todo. Eu acho que... E o que eu sempre falo, assim, é que realmente seja uma pessoa resolutiva, sabe, Rô? Não adianta terceirizar o problema. Ah, mas foi o som que não quis botar a caixa. Mas é a noiva que não vai ter a caixa de som no lugar correto. Ah, mas os docinhos a decoradora botou num lugar onde pega sol e os doces derreteram. Então... O que uma cerimonial faz? Pega mais a noiva doce. quer muito aquele doce naquele espaço, então a gente tira, monta os doces, tira uma foto para a noiva ver, retira todos os doces, bota numa área com sombra. Quando o sol baixar, pós-cerimônia, antes dos convidados entrarem, a gente coloca os doces de volta lá. Então, como eu falo, é resolutiva. E não, murchou a flor, o doce derreteu. Mas quem vai sofrer com isso é a noiva. De que aquele doce que ela escolheu com tanto carinho virou uma Maestro geleca. da sinfonia misturado com general e águia. Mas um general querido, né? Não precisa ser um general... Né? Eu vejo que alguns cerimoniais eles têm que falar alto e são bravas e brigam. E eu falo que eu acredito muito em energia. E a energia tem que estar leve para que as coisas fluam da melhor forma. Então, sim, tem que estar ali general. Existe mas uma com frase leveza. muito famosa na Fazenda Verde que é pressão com amor no coração. Exato. Essa palavra essa frase eu acho que é primordial. E eu queria falar contigo de um tópico que para mim eu sempre me divirto, que é o Destination Wedding. E aí eu queria ouvir um pouco de ti para começar assim, para quem que tu recomenda o Destination Wedding, o que é um Destination Wedding? Aí a gente compara respostas, porque às vezes tem uma variação aí no que é para cada um. Destination Wedding é quando tu tem que deslocar os teus convidados da cidade para viver o teu casamento num outro lugar.
Uhum. Então passa a ser uma viagem para aquele teu convidado. E aí o que eu falo que é o grande diferencial, quando tu tá numa cidade, tu vai no sábado pro evento. Aqui, inclusive a cerimonial, tem que pensar em vários dias de evento. Tu tem Uhum. que receber essa pessoa que nunca pisou nesse lugar. E aí tu tem um receptivo, tu tem que dar toda uma estruturação de vários dias de evento, né? E aí o que eu sempre brinco também Uhum. é que é um outro tipo de festa, porque esse convidado ele vem de férias. E aí ele vem querendo aproveitar e curtir. Então, na verdade, eu falo que o Destination Wedding, ele é tão gostoso, Rô, porque assim, quando tu faz na cidade, que eu já fiz muito na minha carreira, graças a Deus faz muitos anos que eu faço só Destination Wedding, eu vejo que os noivos não aproveitam tanto. Porque eles entram na festa, eles ficam cumprimentando os convidados, né? Matando a saudade, quando vê a festa passou. Aqui tu aproveita com teus convidados 3 dias. Então tu já tá desde 2 dias antes ali, fazendo pré-wedding, pegando praia juntos. Chega no casamento, as famílias, inclusive, se entrosam muito. Sabe? Tipo, a família da noiva e do noivo, quando vê tá o tio com a tia, já melhores amigos. Porque eles já passaram 2, 3 dias juntos. Não tem mais a família da noiva e a família do noivo. Se torna meio que uma coisa só, assim, sabe? Eu acho muito legal tu comentar isso, especialmente do tempo, tá? Porque é uma experiência que é meio universal de todo mundo, que é coisas que acontecem uma vez só na vida. Exato. Formaturas, por exemplo. Exato. Eu, quando tive minha formatura na Inglaterra recentemente, é uma coisa assim, tu trabalhou tanto por aquilo ali, e tu chega naquele momento e aí uma das piores experiências possíveis é tu chegar naquele momento e ainda ter que ficar lidando com tantas burocracias que tu não tem um momento de poder sentar com seus colegas ou com a tua família e ficar assim, ó, gente, eu consegui, sabe? E uma coisa que eu sempre comento do Destination Wedding é o fato de tu dar tempo ao tempo. De tu conseguir te entregar para um evento, tu transformar um evento que é bem o que tu falou, de 6 horas, e até eu volto àquele comentário da noiva, tipo, é 6 horas ou 8 horas pros convidados ainda. Pra noiva são 4, 5, porque tem horas ali que ela não tá participando, foto, horas que ela entra e tira foto, e ainda verdade. quando tu tá na própria festa, tu tem que passar tu tem que tirar foto com 200 pessoas. Se o teu objetivo for tirar foto, tem muitas coisas que podem ocupar ainda mais tempo de tu aproveitar. Quantas vezes a gente não ouve que não cheguei nem a comer tudo? Não aproveitei, é mesmo. Tipo, Aí só falta provei... te dizer que faltou um cerimonial. É. Mas mesmo a gente como cerimonial... Mas até tendo cerimonial, tu tem a limitação de horas, né? Mesmo a gente como cerimonial que tá ali levando pra noiva o risotinho que saiu, o escondidinho que saiu, ela pega o risoto e já chega um convidado pra abraçar. Então ela realmente... Né, não tem isso de aproveitar. Então, quando a gente traz para um Destination Wedding, tem também a ansiedade do dia, né, Rô? Exato. Então, quando tu já tá com teus convidados, essa ansiedade vai embora. Sabe? Fica um pouco mais leve no dia. Então, isso aí, para colocar mais estrutura para o que a gente tá falando, né? Porque a gente fala desse ir para outra cidade, conhecer outro lugar, mas tem uma das coisas que mais me anima quando eu tô lidando com um planejamento de um Destination Wedding grande também, é que o potencial é infinito. A criatividade é o limite e não existe muito teto para o que tu pode fazer do teu próprio evento. Agora mesmo a gente fez, há um mês atrás, um evento aqui que foi lindíssimo, da Dai e do Mike. Sim. Eles moram nos Estados Unidos, mas boa parte da família dela mora aqui próximo, então tinha gente de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. E aí as pessoas vieram passar, acho que quase uma semana, né? Sim. Então a gente tinha atividade todos os dias. E atividades que vocês nem podem imaginar, tipo... vamos dar exemplos, teve o Nat e Ed, por exemplo, que fizeram, eles ficaram de quarta a domingo e teve festa na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E temáticas, cada uma com o seu tipo de experiência. Eu acho que trazer, assim, o que é legal, que a Fazenda proporciona, e que eu acho que um cerimonial tem que tomar cuidado, é que o evento é dos noivos. Então tem que ter a cara deles. Exato. Então, por exemplo, esse que a gente tá falando da Dai e do Mike, o noivo fez uma degustação de charutos com drinks para eles e pros padrinhos. Sabe? Que foi sensacional. Aqui no templo, foi exatamente aqui. Então, outra coisa legal, né? Porque as pessoas têm amigos de todas as cidades por aí. Então, tu imagina tu juntar todas as pessoas que tu ama, que estão em cada canto do mundo,
em 4 dias, 5 dias. Solta elas num ringue. Solta elas todas aqui. Uhum. Então, assim, esse casamento mesmo teve uma baita festa, todo mundo vestido de branco num dia. No outro dia teve o charuto e yoga para as mulheres. Aí teve beira de praia com campeonato de beach. Teve um que a gente fez, teve campeonato de pádel com troféu, com tudo. Então, assim, tem muitas possibilidades que a gente pode. Eles fizeram, acho que 3 pré-weddings em 3 lugares diferentes aqui. Exato. Buquite, Beleza, todos os lugares ao entorno, assim. E o Solar também. Tem o Solar, que é Um espaço aqui dentro da fazenda. que a gente está agora colocando mais para os pro-weddings, né? Que é eu amo aquilo ali. A gente usou aquele espaço com o campeonato de pádel na frente, foi bem legal. E fica muito legal para eventos mais casuais, assim, para quando o objetivo é só dar aquela quebrada de gelo de quando as pessoas chegam aqui para todo mundo se conhecer sem estar ainda na pressão do branco. Tudo. E não, eu digo as famílias se entrosando. Tem casais que a gente faz que, tipo, os pais mal se conhecem. E aqui eles têm, né, podem viver isso. O meu casamento mesmo 4 dias juntos. Exato, o meu casamento mesmo. Meu marido é do interior de São Paulo e a minha família de Porto Alegre. E aí, quando eu vi a minha família se entrosando muito com a família dele, é muito, muito gostoso, né? E dá uma felicidade ver quando tu vê aqueles grupos de pessoas que tu nunca imaginou como é que funcionariam juntos. E as pessoas que tu ama, de ambos os lados, né? E eu acho engraçado porque, até pensando no pessoal da noiva, do casal, são pessoas que te conhecem em fases muito diferentes da tua vida, e aí agora tu solta todas dentro de um mesmo ambiente para elas compartilharem partes de ti que elas não sabiam que existiam entre uma e outra. Essas noivas, né, que moram fora, que a gente faz bastante casamento de noivas que moram fora. Então vem as amigas de infância, daí tem as amigas da faculdade que ela fez lá fora, e aí tu entrosar essa mulherada. É muito legal de ver, assim, sabe? E é o que eu falo, Rô, de verdade. Eu amo o que eu faço porque é lidar com amor. É lidar com essa formação de família, sabe? É um dia de muita alegria. E aí é o que eu te digo. Não dá pra um probleminha estragar esse dia, não, sabe? Uma chuva que veio. Eu sempre falo para as noivas que casamento ao ar livre não é para os fracos. Ou seja, estrutura um bom plano B. Que tu esteja com teu coração em paz, né? E aí toca a ficha. Tá todo mundo que tu ama aqui. Exato. Ele vai acontecer igual. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E outra coisa da fazenda que eu gosto. Eba. Eu sou um pouquinho puxa-saca porque, assim, eu acho que eu devo ter no currículo, a Gabi sabe melhor, mas sei lá, quase 2.000 eventos. Desses 2.500 na fazenda. Então, a fazenda é um lugar... Com muito amor e orgulho. Com muito amor e orgulho. O gramado da fazenda tem uma drenagem muito especial. Então, assim, se chover meia hora antes da cerimônia, não fica ensopado, nem com lama, nem com nada. A gente pode realizar a cerimônia. Tem lugares que eu faço, que chove um dia antes, e eu não posso usar aquele gramado. Aí eu tenho que pensar num tablado. Exato. Então é isso, quando eu falo de que tu tem uma equipe muito preparada, que pensou no detalhe, é isso. É porque eu sei de histórias de casamento aqui, que a gente teve um turnaround, assim, de... Gente, fez sol 10 minutos antes. Vamos lá. Bora. Bota todo mundo pro altar. E acontece, vai. Acontece muito no Rosa, acontece muito, né? De ter previsão de chuva, inclusive, dá um baita dia. Então eu falo que tu tomar tomar a decisão de manhã, menor condição. E quando tem previsão de chuva torrencial... Como é que tu controla a tua própria ansiedade? Eu não sei. Depois Sempre que eu te vejo, tu tá plena. Depois de 20 anos eu tive que aprender a lidar com isso, né? Mas eu falo que isso é um diferencial meu mesmo, Rô. Eu sempre conto uma história que quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui sequestrada com a minha mãe, em Porto Alegre. E eu tava dando risada. Ai, não. E aí, quando acabou o sequestro, que eu cheguei em casa, foi quando eu desabei. Então eu tenho muito isso, sabe? Quando o caos tá pegando, eu tô ali muito plena para tomar as decisões. Porque pensa comigo, estragou o som, a caixa parou de funcionar. Adianta a cerimonial parar na frente do cara do técnico e começar a gritar, desesperada? Não. Ou ela tem que ajudar a achar a solução? E como eu sou o maestro, né? Não posso ser eu que tô gritando lá na frente enlouquecida com os braços. Então eu sempre treino a minha equipe para isso. A gente soluciona. Aí quando eu chego em casa... Aí é quando eu boto pra fora. Porque é óbvio que em algum lugar vai, né? O trabalho em hotelaria de alto nível me deixou com uma frase que eu adoro, que é: a boa hotelaria é que nem um cisne. Por cima da água, uma plenitude. Por baixo da água, aquelas perninhas assim, tipo, movimentando tudo que tem que acontecer, mas por cima é pescoço. É que eu adoro quando a noiva chega pra mim e diz assim: foi tudo tranquilo, né? Foi bem leve. E eu, claro...
Mal sabe ela o que estava acontecendo nos bastidores, Uhum. né? Então é sobre isso. Ela ter, sabe assim, quando, por exemplo, tem uma previsão ali, a gente já tá com o plano B armado, desde da primeira reunião, né? A gente estrutura. E aí no dia vem uma chuva que não estava programada. Ela tem que ter a certeza de que a pessoa que está ali com ela vai saber fazer da melhor forma aquele dia dela. Sabe? Porque realmente naquele dia, se tu não tiver bem assessorada, com uma ideia, uma questão que eu sempre comento, as madrinhas se arrumar ali com a noiva, são pessoas que te acalmam ou te enlouquecem? Porque tudo desce diferente. Então, naquele dia, ela tem que estar se sentindo muito bem assessorada para que as decisões sejam tomadas dentro do que ela gostaria. Eu organizei um evento na minha vida e eu tenho tique nervoso até hoje. Mas, tranquilo. Eu queria comentar contigo uma coisa que a gente faz na Fazenda, que tu é número 1 nisso aí, mas o Destination, eles são muitas partes diferentes que tem que se juntar para fazer um evento coeso, né? Que tem que ser a cara do casal, que pode ser, se o casal é muito festeiro, pode ter aí tipo destinations que começam de quinta e terminam domingo, mas também tem casais que optam por não fazer isso porque sabem que o pessoal vai se destruir, tem de tudo. E o que eu sempre gosto de dizer é que aqui na Fazenda a gente executa A gente tem várias possibilidades. não só várias possibilidades, eu ia comentar da nossa venda consultiva e da lista de fornecedores que a gente tem. Sim. O nosso objetivo, quando tu fala com a gente, é te educar um pouco mais a como fazer o teu destination da melhor maneira, mesmo que o teu cliente final, a escolha final não seja um nós. É que eu acho que um grande diferencial de vocês é que a preocupação não é só vender o espaço. Né? Como muitos lugares, na verdade, ele é o espaço, ele vende o espaço. Vocês estão preocupados que aquele evento seja bacana. Exato. Que a experiência seja diferenciada, né? Então, vocês têm uma lista de fornecedores, mas o legal não é uma obrigatoriedade. Exato. Isso é uma das coisas que eu mais bati na tecla desde do meu casamento aqui, para que o casamento tenha a cara dos noivos. Então, ele tem um DJ da cidade dele, que ele adora, ele pode trazer. Mas a noiva que está chegando aqui perdida, ela tem uma segurança de bons fornecedores que já executaram diversos eventos aqui e sabem fazer acontecer. E muitas vezes o teu primeiro contato acontece com alguém da lista e aquilo te educa o suficiente para tu conseguir olhar para outros profissionais com um olhar diferente. Porque é um atendimento completamente diferenciado. Porque é bom tu falar com a lista, de certa maneira, para tu entender, porque todo mundo aqui tem muita prática em realizar um evento com todas essas idiosincrasias que tu levantou até agora, que é o ar livre, a volatilidade do tempo, mas também a capacidade da Fazenda de se adaptar a rápidas mudanças, entendeu? Porque um cerimonial que pode ser altamente profissional e muito bom em casamento ao ar livre pode não saber que a drenagem do nosso gramado é tão boa que não importa se choveu faz 20 minutos, vai dar para fazer igual. Exato. E daí vai botar o casamento para dentro e os noivos vão perder a oportunidade de fazer aqui fora. Com certeza. E eu acho que as meninas ali que atendem no setor de eventos, elas estão muito preparadas para trazer, porque elas ficam no dia do evento. Então elas veem tudo acontecer. Né? E eu acho que um grande diferencial que a gente tem também, ao longo desses anos, quantas vezes a gente senta para falar sobre algo no evento, mesmo tendo realizado mais milhões, está aberto para o melhor, né? E isso a gente traz para esse novo cliente. O que ele poderia pensar, o que ele poderia fazer de diferente. E eu acho que no todo também, Rô, quando tu falou em Destination Wedding, é bem importante entender que não é só a Fazenda. Se tu vai ficar 10 dias aqui com teus convidados, 4 dias que seja, é tu poder proporcionar, porque aquela pessoa parou a agenda dela durante 4 dias, ela muitas vezes tirou férias para estar aqui, então que seja uma viagem que seja muito especial para o convidado. Exato. Né? Então o que tem ao entorno da Fazenda também é muito legal. A própria Fazenda tem aqui os restaurantes ali na beira, que cada dia é uma opção para o convidado viver, né? Aí a gente tem lugares que pode fazer uma balada, se é uma galera que vem... Tem noivos que chegam para mim e falam, tu não conhece a minha galera, eles são... barra pesada de balada. Aí eu falo, então vamos fazer a festa na quinta do pré-wedding para ter a sexta para se recuperar para o sábado a festa acontecer? É uma ótima ideia. Pra não ideia. queimar a largada, né? E aí na sexta tu vai lá, sai para jantar num restaurante bacana, 11 horas todo mundo na cama, para sábado poder estar inteiro. Não, isso é crucial, eu juro que isso acho que o meu grupo vai ser bem complexo quando acontecer, mas aí a gente já começa a festa na quinta. Eu confio em ti. Eu ia adicionar nesse tópico da venda consultiva, do ensinar os noivos, assim, que é o que eu sempre acabo comentando sobre o pré-wedding e a forma como a gente indica
os locais de pré-wedding aqui na Praia do Rosa, que é... Eu tenho meu próprio produto de pré-wedding, a gente tem ali os pré-weddings no Solar, mas o meu objetivo é fazer o noivo feliz, Exato. sempre. Então eu presto muita atenção sempre no... eu sempre gosto de fazer uma reunião com os noivos, assim, eu adoro pegar os noivos naquela fase pós-fechamento que eles estão ainda começando a explorar o gostinho do infinito ali. E aí, eu poderia simplesmente ficar recomendando o Solar, porque é o que me beneficia diretamente. Mas o teu grande diferencial é que tu sente Eu o que é aquele casal. Se é um casal Exatamente. festeiro, se não é festeiro, se quer receber só a família. Porque vocês fazem eventos só para os noivos, até 300 pessoas. Exatamente. Né? Então, existe um mundo aí. Então, como tem uma gama muito grande, quando eu vejo... Ah, não, esse pessoal aqui eu tô vendo que o que eles querem é... Tipo, fazer uma festa forte. Eles querem chegar até as 3 da manhã fazendo... tipo, eles querem uma balada. Eu vou mandar eles para o local adequado, sabe? Sim. Tem todo esse tipo de pensamento que eu adoro me envolver, porque eu não quero que eles tenham uma conversa com alguém que tente sempre colocar o próprio engessado, peixe. Né? Que tente colocar o próprio peixe como o único peixe Sim. Sim. possível. Mas aí, como são vários dias, é uma construção de vários espaços. Exato. Né? Até para tu não se tornar no mesmo lugar. Né? Então tem o Solar é incrível para fazer, ainda mais com aquela quadra ali na frente. Adoro. Então fica muito bacana. E eu acho que o grande diferencial é esse. Tu sentiu que é importante para aquele casal. A produção nos comentou que a gente tem mais 5 minutos. Então a gente... a gente sabia que a gente ia longe. Então a gente... Vamos entrar numa sessão agora mais de... resolver umas dúvidas frequentes que as pessoas têm, tá? Tu pode trazer dúvidas, eu vou trazer algumas dúvidas que eu tenho em relação ao cerimonial. Tá. E quem quiser mandar dúvidas, a gente pode gravar um segundo episódio com as dúvidas que o pessoal Tudo mandar. que vocês quiserem. Só mandar lá nos comentários que a gente traz um segundo episódio. Nossa, que blogueiros. Adorei. Fortíssimos. Eu acabei de inventar esse quadro na hora, tá? Os noivos, eles começaram agora a sua busca por espaço. Perfeito. Tá? Eles não têm cerimonial, eles não têm espaço. O que eles deveriam olhar primeiro? Ou se isso depende do estilo deles, o que tu diria que deveria ser essa primeira busca? Espaço ou cerimonial, ou os dois? É que quando a gente fala em... Assim, o ideal... Exato, depende da resposta. O ideal... Adoro. A gente tá com um passarinho muito passarinho intrusivo super querendo aqui. participar. Então, tomara que apareça. O ideal é o cerimonial, iniciar pelo cerimonial. Porque ele vai entender o que a pessoa quer. Aí apareceu. Porque ele vai entender o que vocês realmente querem, para inclusive encaminhar qual espaço que se encaixa para aquele casal, para o bolso do casal, para o estilo de evento. Ele vai ficar com a gente aqui. Então, o ideal é começar pelo cerimonial. Mas como a gente está falando de um destination wedding, muitas vezes a pessoa pensa primeiro no lugar que ela quer. Então, eu quero casar porque às vezes o cerimonial é o lugar adequado, mas muitas vezes tu tá nos Estados Unidos, primeiro tu quer saber em que estado do Brasil tu vai casar, por exemplo. Exatamente, ajuda. Claro que uma cerimonial de eventos ao ar livre, como é o meu caso, eu faço em qualquer lugar, né? Mas o meu grande chão é Santa Catarina. Então, se for um destination wedding, ela pode pedir ajuda de um cerimonial, mas muitas vezes ela vai primeiro no espaço. E na hora dessa escolha do espaço, o que tu diria que, por exemplo, se tu recebe um pedido de um casal para escolher o espaço, o que tu... Quando um casal me procura para um espaço que eu não conheço, a primeira coisa que eu peço é para eu fazer uma visita técnica no espaço. Porque daí eu preciso ver muitas coisas, Rô. Se a parte de energia elétrica comporta para um evento, se a gente tem recuo de plano B de cerimônia, se tem uma cozinha adequada, porque eu falo para as noivas que é muito difícil elas botarem numa balança quando a gente fala em orçamento, tá? Qual lugar vai se encaixar no teu orçamento? Porque a variável é gigantesca. Exato. Tem lugares que cobram rolha de bebida, vocês não cobram. Exato. Tem lugares que cobram rolha de bebida. E é um detalhe que muitas noivas não enxergam e depois faz uma diferença absurda no orçamento. Exato. Sabe? Ou, por exemplo, tem um buffet acoplado. Tu não pode escolher o buffet que vem. Não estou dizendo que isso seja um problema, muitas vezes é bom, mas quando a gente pensa em orçamento, pode ser algo que pese depois. Ou até em desejo do que eu quero comer, por exemplo. Desejo do que tu quer comer, o estilo de evento que tu quer fazer, aquele lugar só faz a francesa, tu quer formato finger food. Então tem muitos detalhes, assim, tem louça, não tem louça, tem mobiliário que vocês têm, que já ajuda um monte, né, nessa parte de logística, de custo. Então tem, assim, a variável, uma gama gigantesca que a gente tem que olhar, assim, do que funciona, do que não funciona. Tem estacionamento de staff,
tem lugar para se hospedar, enfim. Aí é um mundo que eu ficaria aqui 5 minutos não dá. Tá. Então, por isso que eu digo que o ideal é começar por um cerimonial. Tá bom. Porque ele vai conseguir te dizer qual é o melhor formato, qual é o Maravilha. melhor lugar. Alguma pergunta? Acho que a gente andou por tudo, né? Tá. Claro, acho que a pergunta número 1 das noivas é: e se chover? O E se chover na fazenda tem aquilo que a gente bate bastante na tecla do plano B, mas o plano B aqui a gente tem a gente fala que é um trabalha plano com A, bordões, né? exato. Que a gente tem o plano B nível A, que tem tantas opções, tanto trazer a cerimônia para o templo, se comporta, a opção até da tenda, se tu realmente quer colocar uma tenda, a gente é um espaço que a gente... Em poucos casamentos aqui tu vai ver a tenda, porque o clima sempre dá uma ajudada, mas Não, e tem mais uma questão, se tu né? quer colocar tenda, tu pode colocar tenda. Mas tem mais também. uma questão que é tudo o detalhe que foi acontecendo. Toda a cerimônia ali, ela é formada por butiazeiros. Porque a tenda, quando a gente tem tenda só, se realmente chover, a chuva vem lateral. Dificilmente a chuva vem E a reto. gente tem uma barreira de plantas E natural a gente ali tem que uma protege. barreira de plantas naturais, exatamente. Mas às vezes tem que lembrar, que eu sempre gosto de comentar, que é clima tropical. Às vezes a chuva não é uma chuva. A chuva é uma monção, né? E quando tem essa monção, a gente tem como levar a cerimônia para o espaço catedral ou para o espaço buquê. Com carrinho, com guarda-chuva. Com conforto, com maravilha, com vista panorâmica da Praia do Mas Rosa. o que eu sempre digo para as noivas é assim, ó, quando eu brinco que casamento ao ar livre não é para os fracos, é porque pode chover. Exato. E eu falo desde o dia 1, tu tem que estar preparada se chover, que o teu dia vai ser incrível igual. E aqui na fazenda, que tem lugares que o plano B é dentro de um galpão. Aqui a gente continua com a vista do mar, né? Então acho que quando tu vai procurar um espaço de evento ao ar livre onde é o plano B. Porque quando tu tiver com o plano B bem aceito no teu coração, aí não chove. Impressionantemente. Martira, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Eu acho que tá acabando nosso tempo, senão daqui a pouco eles vão simplesmente desligar a câmera e a gente não vai poder se despedir. Esse é um primeiro episódio, a gente vai ter a Martira aqui mais vezes, tá? E a gente vai tentar chamar... Vai tentar não. Vai chamar outros profissionais maravilhosos para vocês entenderem tudo desse mundo de fotografia, de videógrafo, de maquiagem, de cabelo, que são coisas infinitas, porque vocês ouviram agora o lado do maestro da orquestra. Mas tem, agora, cada parte da orquestra tem o seu próprio universo de controle. Posso deixar uma largadinha assim? Hã? Posso deixar uma largadinha assim? Claro. Um exemplo, cabelo. E se ventar e tu tá com o cabelo solto? Isso tem que ser bem alinhado com a cabeleireira também. Tipo, Então, planejamento tem muita coisa para pensar em cada fornecedor. Cada um deles. A alimentação, que tipo de comida tu vai querer, que tipo de menu tu vai desejar, que tipo de formato, tudo. E a gente vai mostrar tudo para vocês aqui no Porque Sim. E meu nome é Rodrigo Grifoli. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada hoje. Obrigada, gente.